Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ao meu lado, caminhando na busca pelo pleno conhecimento. Eu dou graças a Deus pela sua dedicação, a sua perseverança. Antes de iniciarmos efetivamente a aula, eu quero deixar aqui uma meditação para que você possa estar fazendo aí antes de iniciar a aula, até porque tem tudo a ver, né, com a aula que teremos hoje, né? Temos várias passagens para serem lidas, né? Então é muito importante essa meditação. O ponto aqui é que os alunos de Paulo e Silas foram elogiados por possuírem 4 qualidades. Está lá em Atos 17, versículos de 1 a 12. São os chamados bereanos, né? A passagem sobre os bereanos. E nós podemos ver, então, na primeira qualidade, que eles eram receptivos. Por quê? Porque eles receberam a palavra com grande alegria, com grande interesse. Eles eram também diligentes, examinavam todos os dias as Escrituras, ou seja, eles estudavam diariamente. Eles eram cautelosos. Eles não aceitaram as palavras de Paulo sem verificarem eles mesmos. Em vez disso, eles examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha só que interessante, né? E olha que bacana, que importantíssimo. Eles eram leais, mas não eram leais a Paulo ou à religião. Eles eram leais a Deus e a sua palavra, a palavra de Deus. Na ocasião, eles tinham aí só o Velho Testamento, ok? Eles não tinham o Novo Testamento ainda, não havia sido iniciado, mas eles tinham ali o Velho Testamento. Então, eles reconheciam as Escrituras como sendo a autoridade máxima. E eles não examinaram o que Paulo estava dizendo à luz da crença de Paulo, né? A crença previamente sustentada por Paulo. Mas eles examinaram o seu ensino à luz das Escrituras, à luz do Velho Testamento. Então, Lucas elogia aí os seus alunos, né? Os alunos de Paulo, né? Por verificarem se o que o mensageiro de Deus dizia era realmente bíblico. E é isso que temos que fazer, exatamente assim, sermos críticos, sermos bereanos. Nós precisamos de mais pessoas que estejam prontas para receber a verdade, mas que sejam convencidas pela Bíblia de que determinado assunto é verdadeiro, né? Antes de apenas abraçar a fé, aceitar aí o ensino. Amém? Vamos lá então para a 8ª aula de hoje. Ou melhor, a 8ª aula hoje. Nós falaremos hoje numa aula prática, né? Sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Quando devo tomar a ceia do Senhor? O que acontece se eu não tomar a ceia do Senhor? Falando então sobre a ceia do Senhor, dentro do contextualizando, né, nós aprendemos sobre isso. A ceia do Senhor tem sua origem na celebração da Páscoa judaica, a qual foi sombra do que haveria de vir, conforme diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ou seja, do que haveria de ser revelado no futuro, na era cristã. Ok? O Velho Testamento ele vai mostrar muitas sombras do que foram reveladas no Novo Testamento,
das coisas originais, das coisas reveladas espiritualmente por Deus, né, por meio de Jesus Cristo. Em se tratando, então, da Páscoa, né, lá em Êxodo 12, nós temos aí um relato de como ela deveria ser celebrada. Ainda dentro do contexto, Êxodo 12, então, retrata a libertação do povo de Israel da escravidão. Você pode confirmar lá dos versículos 1 ao 24. Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passagem, do verbo passar. Esse verbo ele é mencionado nos versículos 13, 23 e também 27. E dentro desse contexto, lendo aí, estudando essa passagem, nós podemos entender como passagem do anjo da morte, ok? Em Êxodo 12, nós vamos encontrar duas festas. A festa da Páscoa do Senhor, versículos de 1 a 13, que vai falar sobre a passagem, né, do anjo da morte. E vamos ver também a festa dos pães asmos, pães sem fermento, dos versículos 14 ao 20, que vai tratar sobre a libertação da escravidão do Egito. Essas duas festas, elas aconteciam no primeiro mês do ano, o mês de Nissan, né, no hebraico, ou Abib no grego. O primeiro mês do ano judaico corresponde ao nosso mês de abril, que é exatamente a ocasião em que se comemora a Páscoa aqui no Brasil, ok? Um detalhe aqui é que o calendário judaico ele é lunar, então ele se inicia às 18 horas, ao contrário do nosso, que o nosso calendário é solar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, se referindo aí ao sacrifício único e definitivo do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui alguns fatos no Velho Testamento sobre a Páscoa judaica que evidenciam a sombra do Novo Testamento em relação à ceia do Senhor. Então olha só, falando da Páscoa lá em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 24, e também a ceia do Senhor lá em Mateus 26, versículos de 17 ao 30. Então, dia 14, Velho Testamento, sacrifício de um cordeiro, Novo Testamento, Jesus é o cordeiro, também no dia 14. Temos aí o pão asmo, o pão sem fermento, no Velho Testamento. No Novo Testamento, o pão asmo ele é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, lá no versículo 26. No Velho Testamento, sangue que livra da morte, o sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, o sangue de Jesus nos purifica, né? Tem aí simboliza aí simbolizado através do vinho. No Velho Testamento, o memorial da libertação dos 230 anos da escravidão do povo. E no Novo Testamento, o memorial do sacrifício de Jesus que liberta da escravidão do pecado toda a humanidade, ok? No Velho Testamento, o Estatuto Perpétuo. No Novo Testamento, até a volta de Cristo, de Jesus. Era uma reunião no Velho Testamento para os israelitas e no Novo Testamento uma reunião do povo de Deus, que é a comunhão dos cristãos. Fazendo então uma leitura lá de Êxodo 12, versículos de 1 a 12, você vai ver a libertação do povo de Israel. A libertação do restante da humanidade se deu da mesma forma. Olha só,
Aliás, nós já estudamos, né, que para um dos meios de identificarmos um mandamento é através da sã doutrina, ok? E é quando se usa então o verbo no imperativo, que é um ordenamento, é uma ordem. Então veja que esse verbo ele foi expresso pelo próprio Senhor Jesus. Nós vimos em aula anterior, tá? E aqui nós podemos confirmar também, lá em Lucas 22, Jesus usa a ocasião da celebração da Páscoa para aplicar aos seus apóstolos um teste de memória imperativo. E aí ele diz no versículo 19: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então o Senhor Jesus está aí dando uma ordem, ok? Temos que lembrar, nós já estudamos sobre isso. Sã doutrina, mandamento. Façam é um verbo no imperativo, tem sentido de ordem. Então, como bons discípulos do Senhor, né, obedientes, nós temos que fazer aí o que o Senhor Jesus determina. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26, o apóstolo Paulo, ao repreender os irmãos por não estarem fazendo corretamente a ceia, os ensina dizendo: Pois eu, o apóstolo Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isto, versículo 24 agora, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu espero aí, aliás, que você esteja sendo um beriano, ok? Que você esteja confirmando aí na sua Bíblia todas essas passagens aí. E agora nessa passagem de 1 Coríntios, eu peço que você confirme aí essa leitura. É possível que a sua Bíblia esteja dizendo porque todas as vezes, né, no lugar ali de sempre, todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, mas veja que sempre e todas as vezes significa repetição, significa algo frequente, significa algo constante, e não algo eventual, esporádico, como por exemplo algo mensal, algo bimestral ou algo anual. Ou seja, o Senhor está dizendo, o Paulo, né, está dizendo aqui, trazendo para nós um ensino de que deve ser frequente. Então, Marino, quando deve se tomar a ceia? Aguarda aí, vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Lá em Mateus 16, versículos 6 e 11, Marcos 8, versículo 15, Lucas 12, 1, encontramos informações sobre o fermento. Nas Escrituras, na Bíblia, o fermento simboliza o pecado, simboliza a impureza, a corrupção, a hipocrisia, falsas doutrinas, enfim, tudo que corrompe e contamina o homem é tratado como sendo fermento. Tanto em Lucas, acabamos de ver, tanto em Lucas como em 1 Coríntios 11, o Senhor Jesus ele ordenou um memorial, ok? E ele abençoou apenas 2 elementos da ceia da Páscoa. O pão, sem fermento, obviamente, né, simbolizando o corpo de Cristo, e o suco da videira, simbolizando aí o sangue de Cristo. O que isso significa? Significa que, uma vez que simboliza o corpo do Senhor Jesus, o corpo puro, o corpo sem pecado, não pode ser qualquer pão. Não pode ser um pão de forma, não pode ser um pão francês. Tem que ser um pão que não contenha fermento, ok? Não pode ser qualquer tipo de suco, mas apenas o suco de uva, suco da videira.
Ah, mas na minha Bíblia fala de vinho. Ok. E aí eu vou fazer um esclarecimento aqui. Naquela época, ou melhor, em algumas versões você vai encontrar vinho no lugar de suco da videira, ou até mesmo suco da vide, ok? Naquela época havia o vinho, porém era um suco de uva, suco da videira, em sua fermentação natural. Isso é tão normal que se você pegar um suco, prensar as uvas, sair o suco e você deixar ali, ela vai fermentar. Então, e vai se transformar num vinho. Tanto é que hoje existe por aí, você pode encontrar no mercado, não qualquer mercado, mas você pode encontrar aí vinho com fermentação natural. São chamados os orgânicos, diferente dos vinhos que nós encontramos aí com adicionados produtos químicos, né, que nós encontramos nas prateleiras dos mercados. Lucas capítulo 24 a 20, capítulo 24, versículos de 1 a 27, Lucas capítulo 24, versículo 7, diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, olha só, nós vimos Paulo, Lucas 22 e Paulo em 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, Paulo ensinando lá aos coríntios sobre a maneira correta de realizar a ceia do Senhor. E vimos depois os elementos utilizados ali que o Senhor Jesus ordenou que façam, que seja feito. Então, nós vemos aqui em Lucas 24, versículos de 1 a 7, e em outras passagens semelhantes aí nos evangelhos, podemos ver então o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E essa é a nossa, então, no terceiro dia, depois que Jesus ressuscitou, né? Aliás, lá em Lucas, ele vai fazer um memorial já anunciando que ele iria tomar somente depois no reino de Deus. E então, no terceiro dia, depois da morte dele, no terceiro dia, nós vemos aí a nossa libertação, a saída do pecado, né? A ressurreição para a vida eterna. Agora sim, uma vez que o Senhor Jesus ressuscitou, uma vez que Deus mostrou seu poder com a ressurreição de Cristo, hoje nós temos ressurreição de vida eterna. Nós temos esperança de sermos ressuscitados assim como foi Cristo Jesus. Tudo bem? Caminhando aqui, nós podemos ver 5 objetivos da ceia do Senhor, além de cumprir a sã doutrina, além de cumprir um mandamento. Lembra sobre quando nós falamos sobre didaquê, mandamento de Deus, ensino de Deus, ok? Diferente da didascalia, que é o ensino de homem. E nós vemos no primeiro objetivo que reconhecemos que estamos debaixo da nova aliança. Uma aliança é um pacto ou um acordo, ok? A nova aliança, ela possibilitou o perdão por meio do sangue de Jesus. Então, a nova aliança, o Novo Testamento, é superior à primeira, que é o Velho Testamento, e proveu o que a primeira não podia. Ela possibilitou o perdão por meio do sangue de Jesus e a esperança de vida eterna no céu. A primeira aliança no Velho Testamento era consagrada com sangue de animal, o qual prefigurava o sangue de Jesus. A nova aliança, no Novo Testamento, foi consagrada com o sangue de Jesus. Através do sacrifício único e definitivo de Jesus, os pecados são perdoados e não mais lembrados. O segundo objetivo é nos lembrarmos de Jesus Cristo. A ceia do Senhor, como todo cristianismo,
está alicerçada em Jesus e nele crucificado. Paulo escreveu: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus instituiu a ceia como um memorial, cuja finalidade é ajudar os cristãos a se lembrarem da sua morte, ressurreição e a sua volta. Nós precisamos ser lembrados desses acontecimentos com frequência, porque a fé cristã se baseia nisso, nesses acontecimentos. Um exemplo aí de sermos lembrados, né? Quantas vezes Deus libertou o povo da escravidão do Egito? Nós vamos encontrar uma vez só nas Escrituras, mas nós vamos encontrar nas Escrituras, no Velho Testamento, o Senhor Jesus, Deus falando por meio dos profetas várias vezes, para que o povo se lembrasse que Ele foi quem os tirou da escravidão do Egito. Isso mostra a necessidade do ser humano ser lembrado das coisas, principalmente as coisas de Deus. A morte, ressurreição e volta de Jesus dão sentido à vida cristã. Através do sacrifício de Jesus, somos purificados de nossos pecados e temos esperança de vida eterna no céu com Ele. Através da sua ressurreição, temos a esperança de sermos ressuscitados. Por isso, meditamos nessas verdades durante a celebração da ceia. Terceiro objetivo, encontramos comunhão com Jesus Cristo. Na ceia do Senhor temos comunhão, a nossa comunhão com o Senhor Jesus. O quarto objetivo é experimentamos a comunhão cristã. Quando lembram Jesus na ceia do Senhor, os cristãos compartilham espiritualmente de momentos com Ele. Enquanto temos comunhão com Jesus, também temos comunhão com o seu corpo, ou seja, com a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Participar da ceia do Senhor com outros cristãos envolve uma aceitação mútua através desse repartir a comunhão com Jesus. Nesse sentido de comunhão, comunhão, né, não é correto o cristão participar da ceia brigado com o irmão ou afastado da igreja ou em vida de franco pecado. Ainda falando sobre o quarto objetivo, Jesus quer que o seu povo o adore tendo comunhão com Ele. E Ele também quer compartilhar com seus seguidores o que está à sua mesa. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a imagem de Jesus parado e batendo a porta da congregação de Laodiceia demonstra o seu desejo de ter comunhão comendo com eles. Esse retrato aqui é um dos retratos mais famosos, né? É uma pintura do artista inglês Roman Hunt, que é intitulado The Light of the World, ou seja, a luz do mundo. Nesse quadro, o Senhor Jesus está parado com uma lamparina na mão perante a porta. Tragicamente, o deixaram para fora. A ideia aqui é ilustrar que se comermos e bebermos à mesa do Senhor sem nos lembrarmos dele, também estaremos deixando para fora. Não podemos esquecer, relacionamento. Jesus quer ter comunhão conosco. Por isso, o momento da ceia é importantíssimo para essa comunhão. O quinto objetivo é que encontramos força espiritual. Lá em 1 Coríntios 11, já falei um pouquinho, né, mas agora você pode
também rever aqui. Versículos 29 e 30. Alguns cristãos em Corinto estavam espiritualmente fracos e doentes, pois tinham uma visão errada da ceia do Senhor. Eles não discerniam o corpo. A ceia só abençoa quem só abençoa quem reconhece as implicações associadas ao pão e ao fruto da videira, ao suco de uva. A nutrição física em relação a se comer pão pode ser comparada com a nutrição, a força, né, espiritual em relação a se partir o pão da ceia, obviamente. Assim como a força física, a força e a saúde, né, física são recebidos através de alimento físico, a força e saúde espiritual são recebidas através, são obtidas, né, através da meditação em Jesus, quando nos associamos a Ele para partir o pão, comendo do pão, que simboliza o corpo, e tomando do suco, que simboliza o sangue de Jesus. Um outro ponto, o significado da ceia do Senhor para os cristãos envolve os seguintes pensamentos que levam ao crescimento espiritual. Lembrar de Jesus e sua morte, meditar no que Jesus e sua morte significam para nós, ter comunhão espiritual com Ele, agradecer a Deus pela obediência de Jesus que o levou à morte, agradecer a Deus pelo seu poder que o ressuscitou, honrar a Ele como Filho de Deus, o Messias, né, o enviado, mostrar respeito por Ele como Senhor e Cristo, ser motivado a uma dedicação maior, ao aperfeiçoamento da fé, né? A dedicação de estudar, de querer conhecer mais a palavra, buscar o pleno conhecimento. Ter comunhão com cristãos como um corpo unido, né? Como igreja. Participar espiritualmente do seu corpo e sangue, se associar a ele na ceia. Declarar que aceitamos e reconhecemos a nova aliança, ou seja, reconhecemos que vivemos na graça de Cristo. Reconfirmar nossa decisão de viver segundo a sua palavra, anunciar sua vinda, morte e ressurreição até que ele venha, até que ele volte, receber força e revitalização espiritual. Mas enfim, quando se deve tomar a ceia do Senhor? Segundo o que já vimos até agora, a celebração da ceia é para anunciar a morte, ressurreição do Senhor Jesus até que ele venha, correto? Então, nesse sentido, as Escrituras apontam para o dia que esse ato deve ser realizado. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, e Marcos 16, 9, vemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, num domingo. Então, aqui nós vemos, aqui é onde Deus mostra o seu poder de ressurreição. Caminhando um pouquinho, Atos 2, versículo 1, a igreja começou no primeiro dia da semana, no domingo. Você vai ver lá então o dia de Pentecostes. O Pentecostes ocorria 7 semanas depois da Páscoa. Você pode confirmar isso lá em Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16. Atos capítulo 20, versículos de 1 a 7. No primeiro dia da semana, novamente, nós vemos aí no domingo. Nesse ponto aqui, nessa passagem, deve-se levar em conta o contexto de que Paulo decidiu permanecer na cidade uma semana, esperando a reunião com os irmãos, com a igreja, ok? 1 Coríntios 11, Paulo repete a frase, quando vos ajuntais, ou reuniões de vocês. Essa passagem ela revela que a igreja tinha
um dia específico para reunião, para se reunir, ok? E que nesse momento todos estavam juntos com um propósito, né? Que, a meu ver, é o contexto da celebração da Ceia do Senhor, e da qual, evidentemente, você pode confirmar aí dentro do contexto, estava sendo realizada de forma errada, ok? E Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse que foi arrebatado no dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, ela era usada no fim do primeiro século, para designar o primeiro dia da semana. Para você ter uma ideia, em latim, domingo significa dia do Senhor. Diga-se de passagem, a coleta especial para ajudar os da Judéia deveria ser feita no primeiro dia da semana. Isso pelo fato de todos estarem reunidos como igreja naquele dia. Então, e aí, dentro do contexto de Atos 20, versículo 7, com o propósito de partir o pão. Então, já que eles tinham o propósito de partir o pão no domingo, Paulo escreve aqui no capítulo 16 para eles separarem o valor para entregar então lá no domingo, no dia da reunião. Há também escritos pós-Novo Testamento que evidenciam que o domingo era o dia da reunião dos cristãos. O escritor Willi Hordorf, num de seus escritos sobre a igreja primitiva, concluiu: na igreja antiga era impensável passar um domingo sem que a igreja local se reunisse para uma celebração da Ceia do Senhor. O domingo não era absolutamente nada sem a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor constituía o ponto central da adoração, ao redor do qual todas as demais partes do culto se posicionavam. Em outras ocasiões, havia reuniões para orarem ou comerem juntos, mas só no domingo celebravam a Ceia do Senhor. E aí já partimos para o final. Então, olha só, participar da ceia sem dignidade provoca um efeito desastroso na vida da pessoa. E ela precisa, então, se arrepender e se restaurar perante o Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, podemos ver alguns efeitos colaterais nos cristãos que não observaram corretamente a ceia do Senhor. Paulo diz, no versículo 27, será réu do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe juízo para si. Fraqueza espiritual. Paulo vai dizer que haviam pessoas fracas espiritualmente, haviam pessoas doentes espiritualmente. E Paulo vai dizer que algumas também estavam mortas espiritualmente. Paulo vai se referir também a julgamento e possível condenação por conta disso. Então, não participar da ceia do Senhor é desobediência. Por quê? Porque deixa de atender ao mandamento de Jesus. Consequentemente, não faz a vontade de Deus que está no céu. E aí eu deixo a pergunta para você: quando é que você participa da ceia do Senhor? E reforço então o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero dar graças a Deus por sua participação. Se o Senhor permitir, nos vemos então na próxima aula. Amém? Até lá. Fique com Deus.